Quem era o pai de João Batista? Quem foi o rei que se tornou leproso por invadir o sacerdócio? Foi o rei que consultou uma médium pouco antes de sua morte. Olá, muito bem-vindo ao Bons de Bíblia Quiz. E no vídeo de hoje vamos responder 12 perguntas bíblicas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas e você vai colocando as respostas nos comentários. Mas antes, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E vamos para o vídeo. Vamos começar com perguntas de nível fácil, valendo 5 pontos cada. Pergunta número 1. Quem foi o filho de Abraão que Deus pediu como sacrifício? Opção A, Ismael. B, Esaú. C, Isaque. D, José. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C, Isaque. De acordo com Gênesis capítulo 22, Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque como um teste de fé. No entanto, Deus interveio no último momento e forneceu um carneiro como substituto. Pergunta número 2. Qual apóstolo negou Jesus 3 vezes? A, Pedro. B, João. C, Tiago. D, Judas. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, cumprindo a profecia que Jesus havia feito na última ceia. Mateus capítulo 26, versículo 34. Pergunta número 3. Quem foi o profeta que foi engolido por um grande peixe? Opção A, Jonas. B, Daniel. C, Isaías. D, Jeremias. Tempo. A resposta certa é a opção A, Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe depois de tentar fugir da missão que Deus lhe deu de pregar em Nínive. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe antes de ser vomitado. Jonas capítulo 1, versículo 17. Você está procurando uma maneira de aprender a memorizar os versículos da Bíblia Sagrada? Clique no link do primeiro comentário para acessar o material, que vai te ensinar a memorizar e a entender todos os versículos da Bíblia Sagrada. Com certeza, você vai se interessar mais em estudar a palavra de Deus. Pergunta número 4. Quem era o rei de Israel quando o templo foi construído? A, Saul. B, Davi. C, Salomão. D, Roboão. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção C, Salomão. Salomão, filho de Davi, foi o rei de Israel que construiu o primeiro templo em Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão, 1 Reis capítulo 6. Agora as perguntas são de nível médio, valendo 7 pontos cada. Pergunta número 5. Quem foi o profeta que foi levado ao céu em um redemoinho? A, Elias. B, Ezequiel. C, Isaías. D, Jeremias. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção A, Elias. Elias foi levado ao céu em um redemoinho enquanto Eliseu, seu sucessor, observava 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Pergunta número 6. Quem era o pai de João Batista? A, Zacarias. B, José. C, Simeão. D, Ananias. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Zacarias. Zacarias, um sacerdote, era o pai de João Batista. A concepção de João foi anunciada a Zacarias por um anjo enquanto ele servia no templo. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25. Pergunta número 7. Quem foi o rei que viu uma mão escrevendo na parede durante um banquete? Opção A, Belsazar. B, Nabucodonosor. C, Ciro. D, Dário.
Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Belsazar. Durante um banquete, o rei Belsazar viu uma mão escrevendo na parede. Daniel foi chamado para interpretar a escrita, que previa a queda do reino de Belsazar. Daniel, capítulo 5. Pergunta número 8. Quem era a rainha que salvou os judeus na Pérsia? A, Ester. B, Vaxi. C, Atália. D, Jezabel. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Ester. Ester, uma judia que se tornou rainha da Pérsia, salvou seu povo de um plano para exterminá-los, conforme registrado no livro de Ester. Estamos finalizando com perguntas de nível difícil, valendo 10 pontos cada. Pergunta número 9. Quem foi o juiz de Israel que fez um voto imprudente que resultou na morte de sua filha? A, Gideão. B, Sansão. C, Jefté. D, Eli. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C, Jefté. Jefté fez um voto a Deus que, se ele fosse vitorioso na batalha, sacrificaria o que saísse de sua casa para encontrar ele quando ele voltasse. Infelizmente, sua filha foi a primeira a sair de sua casa, e Jefté cumpriu seu voto. Juízes, capítulo 11, versículos 30 a 40. Pergunta número 10. Quem foi o rei que se tornou leproso por invadir o sacerdócio? Opção A, Uzias. B, Acais. C, Ezequias. D, Manassés. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Uzia. Uzias, também conhecido como Azarias, era um rei que se tornou leproso depois de queimar incenso no templo, uma função reservada aos sacerdotes. Ele permaneceu leproso até sua morte, segundo a Crônicas, capítulo 26, versículos 16 a 21. Pergunta número 11. Quem foi o profeta que casou com uma prostituta como um sinal para Israel? A, Oséias. B, Amós. C, Miqueias. D, não. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A, Oséias. Deus instruiu o profeta Oséias a casar com uma prostituta chamada Gomer como um sinal simbólico da infidelidade de Israel a Deus. Oséias, capítulo 1, versículos 2 a 3. Pergunta número 12. Quem foi o rei que consultou uma médium pouco antes de sua morte? Opção A, Saul. B, Davi. C, Salomão. D, Roboão. Tempo para você pensar. A resposta correta é a opção A, Saul. Antes de sua última batalha, o rei Saul consultou uma médium em Endor para trazer o espírito do profeta Samuel de volta dos mortos. Samuel predisse a morte de Saul, que ocorreu no dia seguinte, 1 Samuel, capítulo 28. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e quantas perguntas você acertou. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram um like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.